Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e também me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, aí há poucos dias do Natal estamos nessa bagunça que está o São Paulo internamente, né? Polêmica de ingresso, aí tem polêmica de absolutamente tudo, envolvendo todo mundo agora. Realmente parece que a solução vai ser fechar as portas desse clube ou tirar todo mundo lá de dentro como se fosse na raiz. Tira tudo que tá de lá e começa do zero, porque essa é a solução. Cada notícia que chega é uma pior do que a outra e realmente a situação tá bem complicada. Agora, aquelas canetas emagrecedoras estavam sendo vendidas ali internamente por cerca de 20% a mais do que era comercializado aqui no Brasil. Então, realmente a gente sabe o que está acontecendo, né? E os ingressos vendidos de maneira irregular. Até as canetas emagrecedoras agora internamente estão sendo vendidos por preços acima. Aí o médico, né, que era o nutrólogo que foi hoje mandado embora, recebia mais de 200 mil reais por mês. Então, é uma bagunça instaurada lá dentro que, como eu falei, tem que mandar todo mundo embora. MP tem que ir para cima, tem que todo mundo ser denunciado criminalmente, civilmente, tudo, para que esses caras paguem o que eles fizeram com a instituição do São Paulo Futebol Clube. Vamos tentar falar sobre outras coisas, né, que é o que a gente teria que fazer aqui no vídeo, falar sobre as possíveis chegadas, as possíveis saídas, né, rapaziada? Porque é o que a gente imaginava falar nessa reta final de ano, né? Não falar sobre tantos escândalos que estão acontecendo aí internamente. Mais uma vez reforçando a informação do Yang, né, que 2026 deve ser o último ano dele com a camisa do São Paulo. O contrato não deve ser renovado, o jogador deve buscar aí um próximo destino para a sua carreira. Pode ser que ele antecipe essa saída, está sendo ainda conversado, né? O São Paulo precisa obviamente saber, até porque o Yang é considerado o goleiro reserva, né? O substituto imediato ali do Rafael. Com isso, as negociações, apesar de estarem meio travadas, elas seguem lentamente. Outra coisa, São Paulo se interessou pela contratação do volante Bruno Gomes, do Internacional, só que eu já vou descartar aqui porque é uma negociação muito difícil. Recentemente, o Atlético Paranaense enviou uma proposta de 4 milhões aí de euros e essa proposta foi recusada pelo Internacional. Então o São Paulo que está tentando contratar de graça, tentando emprestar, tentando trocar jogador aí, obviamente não vai conseguir, né? Se o Atlético chegou com quase 30 milhões de reais e não conseguiu, você acha que o São Paulo de graça, parcelando em 50 anos, sem nenhuma garantia de pagamento, vai conseguir? Muito provavelmente que não, né, rapaziada? Então, nesses primeiros momentos aí, vamos descartar um pouquinho a chegada do Bruno Gomes, já que é um meio-campista e o São Paulo também está trazendo o Danielzinho, né? Então, vamos dar uma freada aí nesse nome, pelo menos por enquanto, a não ser que haja alguma novidade, alguma atualização muito forte aí, rapaziada, que eu vou trazer para vocês em breve. Agora, essa notícia, ela é quente, hein? Ela é do dia, ela é de quase agora. São Paulo está analisando o retorno do atacante Brenner, ele que pertence ao Udinese e estava na equipe do Cincinnati. A carreira do Brenner foi a seguinte: ele era do São Paulo, fez até dupla, né, com o Luciano, fez muitos gols, foi importante. São Paulo naquela arrancada do Campeonato Brasileiro poderia ter ganho na época do Fernando Diniz. Infelizmente não deu certo, ele foi vendido ao Cincinnati. Agora, o Brenner pertence ao Udinese, estava emprestado ao Cincinnati e o contrato dele acabou e não será renovado, né? Nem será adquirido de maneira definitiva. Com isso, ele sai do Cincinnati, não fica. Retorna ao Udinese, só que ele também não vai ficar na Udinese, ele vai ser emprestado ou negociado de maneira definitiva já. O jogador está analisando o seu futuro e o São Paulo surge como um possível destino. O Brenner já recebeu sondagens de outras equipes brasileiras nas últimas janelas, inclusive o Palmeiras, né? Mas o jogador sempre deixou claro o seu carinho pelo tricolor paulista. Ele disse que assiste os jogos do São Paulo por lá, acompanha, sempre posta. Ele já esteve, né, no centro de treinamento quando esteve, né, de férias por aqui. Então é um jogador que tem um carinho e uma identidade muito grande com a nossa equipe e isso
pode trazer o Brenner de volta para 2026. E aí, o que vocês acham? Seria uma boa? Seria titular? Lembrando que para o ano que vem teremos o retorno dos centroavantes machucados, né? Que é justamente a posição do Brenner. Caleri volta de lesão, André Silva volta de lesão, Rian Francisco volta, né? O Dineno não está mais hoje no plantel do São Paulo. Então, para você, na sua opinião aí, é necessária a chegada do Brenner? Até onde o São Paulo pode ir financeiramente para fechar esse acordo? Tenta de uma maneira definitiva? Tenta um empréstimo, assim como ele estava na equipe do Cincinnati, lá nos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários as opiniões de vocês. O Brenner é um jogador muito bom, identificado com o clube, identificado com a torcida, um jogador que, sinceramente, agregaria demais nesse plantel, né? Não será um ano de Libertadores, mas a gente tem que ter um plantel bom, a gente tem que ter um elenco diferente, né? Vai ter um ano totalmente atípico, né? Começando o Brasileiro já em janeiro, vai ter Copa do Brasil, vai ter a Sul-Americana, vai ter o Brasileiro, vai ter o Paulista, vai ter muito jogo em cima de jogo, então a gente vai ter que ter um elenco aí com opções. E o Brenner, eu acho que ele vai, com certeza, ser uma opção interessante. Ele pode sim ser o camisa 9, mas ele pode jogar ao lado de um outro atacante. Quem não se lembra, como eu falei no começo do vídeo, daquela dupla absurda que ele fez com o Luciano, né? Eram dois jogadores que, em tese, né, são atacantes ali, jogando um ao lado do outro, se complementando, os dois fazendo muitos gols, dando assistências entre eles, né? Foi uma grande dupla, uma das grandes duplas que tivemos nos últimos anos com a camisa do São Paulo. Quem sabe essa dupla não pode ser reeditada? Então, deixa aí nos comentários, né, a sua opinião, se você aceitaria o Brenner e o que você acha de esforço que o São Paulo pode fazer. Alemão, por empréstimo a gente poderia trazer. Portanto, a gente poderia fazer um investimento. Então, tem muita coisa aí que a gente pode estar conversando sobre esta situação. É uma negociação difícil, isso a gente sabe. Todas as negociações para o São Paulo são difíceis, né? Porque se a gente for pegar um outro clube aí que é mais endinheirado, às vezes o outro time está pedindo tanto, o clube chega e, toma. São Paulo já não. Aí tem que negociar troca, aí tem que negociar empréstimo, aí tem que negociar parcela, aí tem que negociar garantia contratual, aí tem que negociar garantia bancária, aí tem que trazer aí um credor, aí tem que não sei o que. As negociações com São Paulo são muito difíceis, rapaziada, muito difíceis. Hoje mesmo, né, agora há pouco surgiu uma informação, uma entrevista do hoje vice-presidente do Mirassol, mas na época era diretor, né, falando sobre a negociação entre Luiz Araújo e São Paulo e também na época para o Lille, né, o Mirassol detinha 30% dos direitos econômicos do atleta, mas o vice-presidente disse que o Mirassol recebeu apenas 20% do negócio, né? E mesmo assim os caras fizeram o que fizeram, se reestruturaram, construíram um centro de treinamento. O vice falou na época, né, o Pássaro e também, se não me engano, o Aidar ou o Leco, não lembro quem era o presidente, falou: olha, se vocês pagarem esses 30%, a gente vai trazer outro Luiz Araújo, a gente vai investir mais em captação, a gente vai investir mais no centro de treinamento. O São Paulo não quis pagar os 30%, pagou apenas os 20%. Isso foi declarado pelo próprio vice-presidente do Mirassol na negociação do Luiz Araújo para o Lille. E o Mirassol era para receber 30%, recebeu 20% e fez o que fez. Hoje o Mirassol foi o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, enquanto São Paulo foi o oitavo. Hoje o Mirassol está na Libertadores na fase de grupos, enquanto São Paulo está na Sul-Americana. Então, falar o que, rapaziada? Quem será que investiu melhor? E aí, eu sempre falo para vocês, no início dos anos 2000, na primeira década de 2000, São Paulo ganhou tudo. Libertadores, Mundial, Tricampeonato Brasileiro, ganhou Paulista, ganhou tudo. E hoje o São Paulo não ganha nada. Obviamente, a situação do Mirassol está aí para exemplificar. Se o São Paulo tinha 70% do Luiz Araújo e não soube investir, enquanto o Mirassol teve 20%, investiu perfeitamente, tanto que hoje está acima. A tabela fala por si. Mirassol foi quarto, São Paulo foi oitavo. Mirassol na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana. Quem investiu melhor? Então, será que gestão não faz diferença? Óbvio que gestão faz diferença. Não só o Mirassol, muitos outros fatores, né? Como eu falei para vocês e falo diariamente, São Paulo antigamente, né, era uma potência, era um clube respeitado, era um clube temido. Hoje em dia ninguém tem medo do São Paulo, hoje em dia ninguém respeita mais São Paulo. São Paulo virou motivo de chacota dos rivais, São Paulo virou motivo de piada. São Paulo perde, é goleado, é eliminado e ninguém zoa mais, porque é só isso que acontece. Não tem nem mais graça você zoar aí os torcedores são paulinos que somos nós, não tem mais graça. São Paulo só perde, São Paulo só é eliminado, enquanto o Palmeiras ganha, o Corinthians ganhou o Paulista esse ano, vai falar o quê? Tá na final da Copa do Brasil, o Santos beleza, tá numa draga aí também. Mas essa é a realidade que a gente vive. Péssimas gestões, seguidas de péssimas gestões. Foi Leco, foi Aidar, foi Júlio Casares. E é isso que o São Paulo está virando. São Paulo, se não arrumar a casa agora,
Ano que vem a gente é rebaixado para a Série B. No máximo em 2 anos a gente vai estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Anotem o que eu estou falando. E se não fosse a torcida gigantesca que tem, o estádio próprio, né, que a torcida lota, a questão do patrocínio, que ainda assim é uma camisa forte, o São Paulo estaria pior ainda, porque essas gestões acabaram com a instituição. Beleza? Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, não tem problema nenhum, vamos trocar uma ideia. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e não esquece também de dar aquela moral pra gente, tá bom? Compartilha com os amigos aí também as novidades. Fico por aqui, fique com Deus, um grande abraço, valeu!